Olá, eu sou o capelão Erickson Chagas, sou capelão hospitalar da Igreja Batista aqui na cidade de Curitiba e eu tenho gravado esses vídeos de conforto para enfermos e seus familiares. E nesse objetivo, nesse propósito, Deus tem colocado no meu coração mensagens que têm a ver com o meu dia a dia, nas visitas que eu faço, que eu realizo nos hospitais, seja cantando, tocando, seja orando, conversando com as pessoas que estão enfermas. E o tema de hoje, esse tema que nós estamos abordando essa hora que você está me ouvindo, fala sobre a necessidade de nós termos um relacionamento melhor com o nosso próximo. É, na verdade, um clamor: Senhor, cura os meus relacionamentos. E você, como eu, que é um ser humano normal, que tem defeitos, mas também tem qualidades, sabe o quanto é difícil, mesmo na era da comunicação que nós vivemos no século XXI, nos relacionarmos bem uns com os outros. Hoje temos diversos meios de comunicação que facilitam o nosso entrosamento, mas que isso nem sempre é possível de acontecer por causa das nossas falhas. Nós temos aí a internet com as redes sociais, que é o caso do Facebook, o YouTube, Twitter e tantas outras. Nós temos o telefone celular, que nos dá acesso aos e-mails, que nos dá acesso também ao WhatsApp, que é uma espécie de Messenger, onde nós podemos estar conversando ao mesmo tempo, ao vivo, aonde estivermos. Comunicações como Skype, como Google Talk, que fazem com que a gente possa estar conversando com alguém na mesma hora, ao vivo e a cores, em outro extremo do planeta. E tudo isso que nós vivemos e nós temos como comunicação não é suficiente para curar os nossos relacionamentos. Porque pode observar, se você recebe uma mensagem que você não entende direito, ou mesmo alguma coisa que foi mal colocada por outra pessoa num desses meios de comunicação, ou mesmo ao vivo, conversando com a pessoa, já cria um atrito. E esse atrito já leva a um desgaste no relacionamento. Isso seja com nossos parentes, isso seja no casamento, no noivado, no namoro, seja com os nossos filhos, nossos pais. Nós todos estamos sujeitos a termos feridas em nossos relacionamentos. Pessoas que estavam com planos com essa outra pessoa, era sócio numa empresa, tinha planos, confiava nessa pessoa, de repente a pessoa atrai, ela tem que rever toda a sua vida. É o caso de uma moça que vai casar, um rapaz que vai casar e o outro desiste desse casamento, um namoro que aparentemente está indo bem, de repente do nada o outro se predispõe a terminar. E daí? Essa pessoa é pior que eu? Eu sou melhor que essa pessoa? Eu sou pior que essa pessoa? Não. Diante de Deus todos somos iguais. Mas existem coisas que eu preciso fazer, que você precisa fazer, para que os nossos relacionamentos sejam curados por Deus. Nós vamos ler, em primeiro lugar, João capítulo 17, verso 20 e 21, que diz assim: E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orando na oração intercessória em João 17, verso 21, ele diz: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orando pelos seus discípulos, ele diz: Senhor, ajuda que os meus discípulos vivam numa comunhão como se fossem um só, para que através dessa comunhão eles mostrem às pessoas que não fazem parte do meio cristão que o Senhor nos enviou para abençoar a vida das pessoas. E nas igrejas, irmãos, e entre os líderes religiosos, como existe atrito. Recentemente, divulgado pela imprensa escrita, pela imprensa falada, pelas mídias, nós tivemos a briga de dois grandes líderes evangélicos do Brasil, dois líderes de duas grandes igrejas, que têm assim acesso a milhões de pessoas no Brasil e no exterior, brigando um com o outro, e um desafiando o outro pela mídia. Isso pode acontecer com líderes do povo de Deus? É claro que pode, amados. Basta nós estarmos vivos,
falando, nos relacionando, que isso pode acontecer. Então, eu quero trazer para você nessa oportunidade 3 sugestões da Palavra de Deus que nos falam como nós podemos melhorar o nosso relacionamento com o nosso próximo. A primeira delas é o perdão. Se eu não estiver disposto a perdoar, dificilmente o meu relacionamento com o meu próximo vai melhorar. Veja só o que diz Colossenses 3,13. Suportando-vos. Muitas vezes a gente precisa suportar alguém, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seja na nossa casa. E perdoando-vos uns aos outros. Esse suportarem é amor. E esse perdoar é em amor, o amor de Jesus, o amor do Senhor. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, para que eu possa ter um bom relacionamento com alguém, ou continuar a ter esse relacionamento, apesar dos defeitos dessa pessoa, da minha pessoa, eu preciso aprender a suportar, em primeiro lugar. Aprender a suportar em amor. Porque o suportar é tão importante quanto perdoar. Nós temos cada um de nós tem um temperamento, independente da linha psicológica que possa se adotar para estudar os diferentes temperamentos do ser humano. Eu gosto daquela que fala que nós temos 4 tipos de pessoas, que é o melancólico, o fleumático, que são os mais calmos, o colérico e o sanguíneo, que são os mais agitados. Então, se eu convivo com uma pessoa, eu sou uma pessoa calma, ou eu sou uma pessoa agitada, tanto faz, e essa outra pessoa é calma, eu sendo agitado, e vice-versa, vai fazer que esse convívio se torne difícil. Então eu preciso aprender a conviver com essa pessoa. Você pode até achar estranho, mas eu tenho um timbre de voz que é bem conhecido, que as pessoas que me conhecem há anos me ouvem no telefone ou mesmo no rádio, seja lá onde for, escutam a minha voz sem ver o meu rosto e dizem assim, essa é a voz do pastor Erickson. Mas já teve gente que me disse assim, pastor, eu não suporto a sua voz. Capelão, eu não suporto a sua voz porque a sua voz é muito... um tom muito suave, ou você fala assim muito mansamente, alguma coisa assim. Então eu falando, que é uma coisa que eu não tenho como mudar o meu tom de voz, eu irrito a pessoa. Então, amados, é difícil essa coisa do relacionamento. Por isso, a gente pede a Deus, Deus nos ajuda a aprender a suportar o nosso próximo. A segunda coisa é aprender a perdoar. Tem gente que diz assim, mas perdoar é esquecer. Queridos, nem sempre é possível nós esquecermos o que fizeram para nós. O que é possível é sempre que esse pensamento negativo com relação a essa pessoa vier, mandar embora em nome de Jesus. Porque nem todos nós conseguimos apagar, esquecer, não lembrar mais o que aconteceu. Mas se conseguimos, joia. Mas se não conseguimos, toda vez que vier o pensamento, que nós lembrarmos daquilo, nós vamos repreender e mandar isso embora em nome de Jesus, para que não prejudique a nossa comunhão com o nosso próximo. Talvez, para a maioria das pessoas, seja mais fácil dizer, perdoar não é esquecer, perdoar é mandar embora toda vez que a lembrança ruim vier, em nome de Jesus. A terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês tem a ver também com a edificação do nosso relacionamento. E essa edificação está no sentido de que o meu testemunho ajuda ou prejudica o meu relacionar com as pessoas. Diz a palavra de Deus em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, testemunhas de Cristo. Os primeiros discípulos de Cristo, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, foram apelidados pelo povo judeu e pelos gentios também, de pequenos cristos, ou seja, cristãos, que é o nome que nós temos até hoje. Então, pequenos cristos, ou seja, pessoas parecidas com Cristo, parecidas com Jesus, que pregam a mensagem, a vida de Jesus, o amor de Jesus. Então, queridos, para que eu possa também ter um bom relacionamento com o meu próximo, eu preciso tomar cuidado com o meu testemunho. E isso não é fácil. O lugar onde nós mais falhamos no testemunho
para aqueles que praticam algum esporte coletivo, seja futebol, vôlei, basquete, qual for, quando você sofre uma falta ou alguma injustiça, quando você está dirigindo um carro, uma motocicleta no trânsito e alguém faz uma barbeiragem contra você, aí nós vemos o quanto o nosso testemunho ele cai, digamos assim, no erro de ser um mau testemunho. E quantas vezes no meio da nossa família, no nosso relacionar da família, os nossos familiares não creem em nós, não acreditam em nós, não querem a mesma fé que eu tenho, que você tem, porque o nosso testemunho não é bom. E a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com isso. Mais de uma passagem nos Evangelhos, Jesus fala que ai por aqueles que veem os escândalos, ai aquele que for motivo de escândalo, de pedra de tropeço na vida do seu irmão. Então o testemunho é muito importante para que eu possa ser curado no meu relacionamento com o meu próximo. E a quarta e última coisa, nós falamos até agora de meios pelos quais nós somos curados por Deus e ajudamos esse processo de cura a nossa vida, com o nosso relacionamento com o nosso próximo. A primeira coisa, eu falei agora há pouco, é suportar em amor. A segunda é perdoar em amor, ou mandar embora sempre que a lembrança ruim vier, se não conseguir esquecer. A terceira, que nós falamos agora, é não ser motivo de escândalo, ter um bom testemunho. E a quarta e última é o serviço, é o servir o nosso próximo. Diz assim, aqui na palavra de Deus, em Lucas 10, 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Eu preciso aprender a servir o meu próximo. E é interessante isso, irmãos, porque nós vivemos um tempo que nós aprendemos a ser servidos e não a servir. Uma das coisas que eu acho bonita na educação antiga, da minha geração para trás, eu estou na faixa dos 50 anos, mas aqueles que foram criados na mesma época que eu, ou mais antigos que eu, não usando o termo mais velho, que é inadequado, mas os mais antigos que eu, nós vivemos uma época em que nós aprendíamos a pedir bênção para o pai, para a mãe, para a avó, para o tio, e nós chamávamos as outras pessoas de senhor, de senhora, que a gente tinha uma educação no sentido de abrir a porta para uma mulher entrar, de dar a vez para uma senhora, para um senhor idoso, assentar num assento onde eu estou assentado e eu ficar de pé. E esse tipo de gentileza, de educação, se estende ao fato de ajudarmos uma pessoa que está passando necessidade, a socorrermos numa aflição emocional, na perda de um ente querido. Quando nós aprendemos a servir e não ser servidos, e não ter expectativa de o tempo todo ser servidos, mas a servir, nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. A Bíblia diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E é esse também o desejo de Deus, para que eu melhore o meu relacionamento com meus próximos, seja curado no meu relacionamento com o meu próximo, é servir. Então não basta suportar em amor, não basta perdoar em amor, não basta dar um bom testemunho, não ser pedra de tropeço. Nós precisamos também aprender a servir o nosso próximo. Vamos orar e vamos pedir que Deus nos ajude, através dessas coisas que eu falei, nos curar em nossos relacionamentos. Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelas minhas falhas nos meus relacionamentos. Cura-me, Jesus, cura meu próximo, a que eu fiz mal, a que eu magoei. Tira as mágoas do meu coração. Eu entrego meu corpo, minha alma, meu espírito. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor, abençoa esse amado, essa amada que me ouve e ajuda ele como eu a ter os nossos relacionamentos com todas as pessoas curados por Jesus. Em teu nome, Jesus.
Amém. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a ser uma pessoa curada nos nossos relacionamentos com Jesus. Que Deus abençoe você, que o dia de hoje seja uma bênção na sua vida e que você possa aplicar tudo que compartilhamos na palavra de Deus. Deus abençoe.